Bom dia, paz Senhor, Pastor Carlos, neuropsicólogo, psicanalista. Queridos, hoje vamos falar estamos em uma das nossas aulas, né? Eu ministrei sobre hebraico e já demos a introdução, né? E falei um pouco sobre a questão como que houve a contaminação espiritual, né, que afetou a psique do ser humano. Então, o que acontece? Naquela primeira ministração eu falei sobre essa questão, né? Essa questão da atuação do mal, né? A criação do ser humano e tudo aquilo que foi, né? Todos os acontecimentos que ocorreram em relação à queda do homem, né? A queda da mulher. Eu falei sobre a questão do sacerdócio, não entrei profundamente, mas eu já estava ali, né? Dando os primeiros passos. Então, na introdução, né? Porque nós temos duas matérias em andamento no momento, que é o hebraico, né? Que eu comecei a ministrar. E vocês têm aí, né? E estou buscando fazer algo o mais simples possível para que vocês possam entender melhor o hebraico, de forma que não fique tão complicado vocês entenderem, entende? Bom, uma outra coisa, queridos, é que quando a gente pensa em questão de comportamento, né? Deixa eu virar para cá. Toda vez que eu viro na rua, eu estou aqui em Cosmorama, né? Noroeste do estado de São Paulo. Cosmorama é uma cidade muito boa, bem do interior mesmo, né? Amém. E, queridos, o que acontece? Quando nós analisamos a questão do comportamento do ser humano em relação à questão espiritual, então não tem como fugir do princípio de que existe mundo de Deus e mundo das trevas. No mundo de Deus, como eu falei, né? Deus é o Senhor, confisca as coisas, tudo é dele, né? Tudo pertence a ele. E o que acontece? Quando nós vamos analisar qual uma das ligações que existe, entre ser humano, né, emoção, psique, faculdades mentais, né, e vida espiritual, questão espiritual. Qual a ligação que há do comportamento espiritual com o comportamento almático? Bom, vamos entrar num ponto que não é absoluto, porque ele é mais complexo, mas vamos dar uma introdução. Existe Carl Jung, né? Jung, ele que foi um discípulo de Freud, né? Ele falou o seguinte: olha, na teoria dele, o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é o porão, é o nosso porão emocional. No inconsciente ficam guardadas todas as coisas que passaram na nossa vida, histórico de vida, né? O histórico emocional, né? O histórico emocional, memórias e tudo aquilo que foi resolvido e que não foi resolvido estão guardados dentro de nós, e que essas coisas que foram resolvidas trazem felicidade, e as coisas que não foram resolvidas trazem infelicidade. E como ser humano, por causa do pecado, vive muito mais na infelicidade do que na felicidade, então o que acontece? Acaba que ele fica numa situação conflitante em todo momento, né? Se sentindo infeliz na maior parte do tempo. E Jung, ele fala algo muito interessante, que é aceito amplamente pela psicologia científica, pela psicanálise profunda, pela psicologia profunda, que é a psicanálise. Lembrando que a psicanálise é uma das áreas da psicologia nas faculdades. A matéria da psicanálise é tratada como, não só como psicanálise, o nome,
mas com psicologia profunda. E aí, Jung explica que o ser humano, o inconsciente, ele é povoado pelo quê? Lá no inconsciente. Quem vive no inconsciente que provoca situações emocionais? O inconsciente, ele é povoado por uma coisa chamada arquétipo, por seres chamados arquétipos. E o que são arquétipos? Arquétipos são tudo aquilo que a pessoa ela está dentro dela quando ela nasce. Ela já nasce com as influências dos antepassados, compreende? O pai bebia, então aquela criança vai ter uma tendência para beber. O pai fumava, aquela criança vai ter uma tendência para fumar. O pai adulterava, aquela criança vai ter uma tendência para adulterar. A mãe vivia xingando, então aquela criança vai ter uma tendência, aquele menino vai ter uma tendência para o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe não brigavam muito, mas os avós viviam brigando. Então aquela tendência daquela criança de ser uma pessoa barraqueira é muito grande, tá entendendo? Então os arquétipos, eles são tipos de comportamentos que vêm inserido no DNA do indivíduo, isso chama-se arquétipo. Então quando o indivíduo ele está super tranquilo, super bem, de repente ele começa a desenvolver um comportamento em que ele me fala assim: mas por que eu sou assim? Eu não queria ser assim, mas eu faço isso. O apóstolo Paulo fala o seguinte: o que eu quero é o que não faço, o que eu faço é o que não quero. Paulo falava isso. Paulo estava falando de arquétipos que ele tinha. Os arquétipos de Paulo faziam com que ele muitas vezes sofresse muito. Inclusive quando Paulo ele falou assim: Senhor, olha, eu tenho um espinho na carne, eu quero curar esse trem, aí Deus falou assim: calma, fica tranquilo. O Senhor falou assim: olha, a minha graça basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então descansa, Paulo, que esse negócio aí tem algumas funções, né, para que você possa entender que eu posso controlar e estar debaixo do meu domínio, e você vai ser bem-aventurado. Tá. Então o arquétipo, ele as tendências. Os arquétipos, eles são as tendências que o ser humano traz dentro dele, que vem lá dos antepassados, né? Esses antepassados, por exemplo, uma vez eu estava no pastoreio da igreja Missionária Unida, lá em Várzea Grande, que é uma cidade que fica bem encostadinha a Cuiabá, né? Na verdade, Várzea Grande é a segunda cidade maior, né, do estado de Mato Grosso, né? E eu estava pastoreando lá. Eu lembro que o nosso pastor falou assim: olha, o nosso pastor Geraldo falou assim: nós precisamos de orar, porque a pastora Rosi não está passando bem, a pastora Rosi está doente e tal, vamos ter que interceder. E a pastora Rosi estava muito bem, mas do nada começou a passar mal e ninguém encontrava o que ela tinha. E nós começamos a desconfiar que aquele mal não era somente físico, mas também era um mal espiritual. O que nós fizemos? Pegamos num culto de domingo, acabou o culto de domingo, nós fomos orar. Mesmo sendo domingo, fomos para casa do pastor, numa área lá que estava em construção, e a gente foi orar com a igreja. Fomos orar, oramos e oramos até Deus revelar. Aí Deus mostrou numa visão um homem que estava vestido com uma capa, num dia de chuva, né? Na visão, era noite, havia uma caveira em cima de uma cadeira de rodas, né? De doentes, de paralíticos, né? Aquela caveira estava sentada em uma cadeira de roda, e aquele homem com a capa preta, né, debaixo da chuva, ia levando aquilo lá, levando aquele ser, aquela caveira, aquele esqueleto, né? E aí nós começamos aí paramos de orar. Eu falei que havia aquela revelação, e então o nosso pastor falou assim: olha,
Mas então vamos orar para Deus revelar, porque tem que mostrar quem é essa pessoa que está né, nessa área, quem é esse homem, né? Então nós começamos a orar, orar, e oramos até que o Senhor revelou. Aí Deus me deu de novo a visão. Só que nessa visão, o homem caminhava, caminhava levando aquela caveira na cadeira de roda, só que passava debaixo de um poste. Quando passava debaixo de um poste, a luz pegava, acendia, a luz do poste, iluminava o rosto dele, e eu vi o rosto daquele homem. E eu vi, era um senhor, enfim, né? As características, né? Tipo um alemão, uma pessoa bem... enfim. Aí o que acontece? Aí, no outro dia, fomos no hospital, conversamos com a pastora Rosi. Pastora Rosi, olha, Deus mostrou assim. Ela falou assim, olha, então, isso aí... Então, barulho, né? Nem pregar, a gente não consegue pregar nessa terra. Aí o que acontece? Eu vou sair daqui e ficar mais longe. E o que acontece? Aí a pastora Rosi falou assim, olha, esse homem tem as características do meu bisavô. Vai lá em casa com as irmãs lá e tal, com os irmãos, e pega lá as minhas coisas lá, as fotos. Aí fui ver as fotos da família, o que acontece? Nas fotos da família estava um senhor lá e eu identifiquei como sendo aquele lá, da visão. E mostrei, levamos a foto para a pastora Rosi no hospital, e aí ela falou assim, ó, esse aqui é o meu bisavô. E aí eu perguntei, e aí, pastora, esse bisavô, o que ele fazia? Eu falei, não, ele era um assassino de aluguel. Era uma das pessoas que a família teve mais perigosas da família até hoje. Ele era assassino de aluguel, né? Então o que Deus nos mostrou? Que havia que aquele espírito de morte, ou seja, tinha se instalado espiritualmente na linhagem genealógica, na árvore genealógica da pastora Rosi. Aquele espírito de morte estava tentando afetar ela. E aquele espírito vinha o quê? Foi liberado uma autorização, uma atuação desse espírito de morte sobre a geração da pastora Rosi, exatamente porque o vô tinha tomado essa opção de matar, de receber dinheiro para matar a pessoa. E assassino é assim, assassino pagou, meu filho, ele passa a ter ódio da pessoa, nem conheceu, e já começa a ter ódio da pessoa. Então o que acontece? Aí oramos e tudo, e fizemos uma campanha e tal, nessa oração que oramos com a pastora Rosi, foi mostrado, Deus mostrou onde estava, que ela era dona de um hotel, né? É um hotel da família e tudo, lá em Vaz Grande, e aí mostrou que havia uma coisa escondida no hotel. Aí fomos lá, né? E tal, do jeito que Deus mostrou na visão. Aí fomos lá e estava lá um trabalho feito, né? Não se sabia quantos anos estava lá aquele trabalho, porque aquele hotel era de família, né? Era um hotel de herança de família, né? E aí, menino, acabou a gente pegando, oramos e tal. Aí, depois que oramos, quebramos as maldições, intercedemos para que o Senhor estivesse capturando tudo aquilo que era diabólico, que estava perambulando no mundo espiritual contra a geração da pastora Rosi, fosse capturado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor fez isso. E aí cessou-se, no mundo espiritual, cessou-se toda a atuação do diabo em relação a esse espírito de morte. E a pastora Rosi, naquela mesma semana que nós fizemos a oração, ela ficou totalmente curada. O que significa, queridos, que aquele arquétipo de comportamento, né, de assassino, por quê? Porque o espírito de morte é um espírito de morte, mas ele não faz nada se uma pessoa abrir a porta para que esse espírito ele se instale na vida das pessoas, compreende? Então o que acontece quando aquele homem fez aquele voto de matar as pessoas por dinheiro, enfim, e virou profissão, então ele abriu para a geração dele um espírito de morte. Então em algum momento aquele espírito de morte iria cobrar a vida de alguém. Neste caso, estava cobrando a vida da pastora Rosi.
compreende? E aí foi orado, quebrado em nome de Jesus. E esse espírito, ou seja, esse comportamento, esse espírito das trevas, ele inseriu um comportamento, ou seja, um arquétipo, né? Um arquétipo de assassino, ou seja, um comportamento, uma tendência de matar as pessoas, compreende? E esse arquétipo, ele é capturado pelo mundo espiritual da maldade através do espírito de morte. O espírito de morte, ele trabalha para que o comportamento da pessoa, ele erre e peque. A partir dali, aquele espírito começa a ter acesso àquele tipo de arquétipo. Ou seja, o diabo, ele tem a habilidade de monitorar, sem estar dentro de uma pessoa, sem a pessoa estar endemoniada, o diabo, ele tem a habilidade de atuar fora da pessoa, ou seja, controlar a pessoa, mas estando fora dela. Como isso acontece? Por uma coisa chamada região de cativeiro. O que é região de cativeiro? É quando existe uma legalidade e que aquilo lá é um caminho de liberdade espiritual que o diabo tem na vida da geração, na vida da pessoa e na vida, na vida das famílias. E isso vai virando o quê? Um comportamento, um comportamento espiritual das trevas que acompanha as gerações em cima dos comportamentos das pessoas que passaram da legalidade e a atuar daquela forma. Você entende como que é esse lance do arquétipo? Então veja bem, as trevas, elas se utilizam dos arquétipos para conduzir as pessoas ao erro, ao pecado, manter elas escravas através dos arquétipos. Então veja bem como funciona. O diabo, ele cria a estratégia para que o indivíduo caia e ele se envolva com o erro, se envolva com o pecado, ele se envolva com as dificuldades, com as falhas. O que acontece? Através dessas falhas, através desses comportamentos que as pessoas vão cedendo, através dos convites que o diabo vai lançando, vai formando, vai fazendo, né? Ou seja, a pessoa vai se envolvendo com o pecado e quando se envolve com o pecado, o comportamento vai se distorcendo e a pessoa vai se distanciando cada dia mais de Deus. Você compreende? É por isso que a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ou seja, através dos comportamentos, através de comportamentos de arquétipos instalados na geração, o diabo monitora espiritualmente aquela geração. E aí ele fala assim, ó, já que eu tenho a legalidade, já que eu posso levar quem eu quero, né? Ou seja, tem um direito de levar quem eu quero, porque aquele familiar, aquela pessoa deu uma autorização, então o diabo, tenho uma autorização espiritual, na linhagem espiritual dessa família, então tal ano eu vou levar um filho, tal ano eu vou lançar uma loucura em uma filha, tal ano eu vou fazer com que aquela mulher, que aquele pai, que aquela menina, aquele avô, aquela avó, tenha um surto psicótico, se envolva com loucuras, se perca emocionalmente, ou então vira uma pessoa totalmente depressiva, o arquétipo da depressão, vira uma pessoa muito ansiosa, o arquétipo da ansiedade. Então o diabo monitora as emoções da pessoa através de arquétipos. Compreende? Então, queridos, preste muita atenção, que quando você está em um acompanhamento pastoral, em um aconselhamento pastoral, a primeira coisa que você, como psicanalista, né, pastoral, né, eclesiástico, um líder psicanalista, né, precisa atentar para isso. Bom, vai analisar o histórico dele, o histórico da família. Quando você vai analisar um erro de alguém, você pecou, tá, então vamos orar em nome de Jesus. Isso aí só não é o suficiente. Por quê? Porque quando você faz algo mais específico, porque Deus é Deus específico, né? Deus, quando quer falar, quando quer dar direções, Deus, quando fala, ele é específico no que ele fala. E o que acontece? É necessário que você seja específico quando for tratar alguém. Tá, alguém na sua igreja pecou, errou, houve um pecado e tal. Então vamos analisar, comece lá pelos antepassados, faz uma geral no histórico de vida dele, no histórico da família, em relação ao comportamento, em relação, você vai fazendo uma planilha, ele vai citando as pessoas, né? Quem mais ou menos era assim, que tinha esse tipo de tendência que você tem? Aí você vai anotando.
As pessoas falam que foi meu avô, minha avó, meu pai assim, minha mãe assim. A pessoa vai começar a denunciar o comportamento da família. Ou seja, você já vai percebendo que existe arquétipos em atuação, porque não tem outra. Percebe? Todo comportamento, ele vem de arquétipos. Percebe? Agora, tem como uma pessoa gerar um arquétipo daqui em diante e não depender de passado? Tem. Isso chama-se neurastenia. Então, na neurastenia, a pessoa ela vai gerando comportamentos. E aí? Vamos, filha? Estou gravando um vídeo aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pera aí, pessoal. Então, o que acontece? Esse lance do arquétipo é muito sério. Eu dei uma pausinha aqui agora há pouco no vídeo, porque eu encontrei uma pessoa aqui, muito querida aqui na cidade, Cozumel. E aí, dentro dessa questão do arquétipo, você pastor, você pastora, você bispa, você apóstolo, apóstola, preste atenção nessa questão, entende? No comportamento, porque a Bíblia fala, quando a Bíblia, o que é a palavra de Deus se não é um manual para controlar os comportamentos? Pode observar. Israel, durante muitos anos, Israel sempre deu problema. Até hoje, Israel dá trabalho para o Senhor, até hoje. Antigamente, o pessoal não tinha muita fidelidade a Deus e tal. Hoje, é engraçado, né, que o Israel de hoje, ela se mantém uma igreja arrogante, né? Não na sua totalidade, mas quase tudo, né? Uma arrogância, um narcisismo, um quer pregar melhor que o outro quer ser bem melhor mais que o outro, um quer ser mais santo que o outro. E Israel, meu filho, quando não trabalha do mesmo jeito, mudou nada, mas a Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós temos um conhecimento maior sobre comportamentos, isso ajuda a gente a melhorar a nossa performance no pastoreio, no pastorado. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça, estamos ministrando sobre a contaminação do mundo espiritual dentro da psique, dentro do comportamento. Eu havia falado um pouco sobre a origem do ser humano, né, na primeira aula. Nesta aula estou falando sobre o início do trabalho da região de cativeiro através dos arquétipos, ou seja, o diabo, o espírito das trevas, os demônios, o diabo, ele consegue manter o controle. Acaba agachando. Deixa eu pregar. Então, ele consegue monitorar as gerações através. Engraçado, né? Que cidade interior não tem trânsito, né? Só porque eu estou pregando, passa um monte de carro, caminhão e passa só Jesus mesmo. Então, queridos, o arquétipo, ele é o quê? Os comportamentos que as pessoas vão exercendo durante a vida delas, a geração delas. E isso faz, esses arquétipos, eles vão virando comportamentos e vão fazendo parte do DNA emocional das pessoas e comportamental das gerações. E o diabo aproveita esse embalo, né, desses comportamentos, porque quando o diabo vem tentar, ele vem tentar exatamente para que esses comportamentos que estão adormecidos, muitos deles, eles vão aflorar. Aí o indivíduo, ele entra no erro, ele entra no pecado, ele falha, ele começa a se perder sem a graça de Deus na vida dele. Compreende? Então, por enquanto só, fica ligado, por favor, gente, assiste os vídeos para que você possa realmente ampliar o seu conhecimento através desse nosso curso. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E para vocês, né, que estão atuando, a hora que vocês quiserem, que a gente vá ministrar na igreja de vocês, é só dar um alô, a gente vai e ministra sobre essas questões, que é fundamental para as suas lideranças, né, entenderem esse campo aí também, é muito importante. Amém? Quanto mais a igreja se preparar, melhor ainda para poder superar as batalhas e as dificuldades que vão vindo no campo espiritual. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.